Bom dia. Deixa eu tirar o som aqui que eu esqueci. Como vão vocês? Sejam bem-vindas, bem-vindos. Agora sim. Estamos aqui, né? Já já a Fabrícia entra e o tema da live que a gente escolheu é Sofro para dizer não aos outros. Eu subi a escada correndo, tô meio ofegante. Então, é a dificuldade que muitas vezes nós temos para falar não, para expressar a nossa vontade, a nossa real vontade, aquilo que a gente quer fazer. E muitas vezes a gente não fala não porque a gente quer evitar confronto, a gente quer evitar decepcionar, a gente quer ser boazinha, a gente não tem coragem de falar o que a gente quer falar, né? Ou simplesmente negar um convite, né? A Fabrícia entrou, oi Fá, deixa eu já aceitar. Manda um coraçãozinho aí quem tá entrando, compartilha essa live com outras pessoas. Fá, deu recusado aqui, tenta de novo, por favor. Vamos lá. Aqui o meu Wi-Fi estava meio instável até uma meia hora atrás. Vamos ver se ele me ajuda. Aí. Olá! Dia, Estamos tudo bom? seguidas uma da outra, meu Pois Deus do é, céu, que correria doida. A gente está aqui na doideira para sustentar, né? A gente poder estar aqui, não tá fácil não, né, Fá? pois é, tô sumida aí, mas cada uma passando pelo seu processo, né, Cá? Pois E é. faz Aqui essa parte, né? semana, com certeza, é vida real, né? A gente fala que é maternidade vida real. A gente tenta, né, estar aqui trazendo conteúdo e tal, mas a gente também tem os nossos aqui, né, para cuidar. As meninas estão lá na sala, brincando de quebra-cabeça, daqui a pouco vem uma aqui me chamar. Vamos ver, né? E eu estava falando com a Fabrícia, né, sobre esse tema da live. É engraçado como a gente começa a atender e a gente, eu não sei se a Fabrícia já percebeu isso, acredito que sim, de certos temas virem assim, um atrás do outro, né? Vem um tema, você fala, nossa, mas de novo, esse tema, e é como se a gente também recebesse um convite para olhar para esse assunto dentro da gente, né? E esse tema do dizer não e da gente sofrer para dizer não é uma coisa que tem aparecido ultimamente aqui nas constelações que eu tenho feito. Então, é engraçado que uma delas relatou que ela, né, assim, ela falava não, mas ela se remoía por dentro, aquele assunto não acabava no não. Ela ficava ali, né? Ai, meu Deus, mas será que eu tomei decisão? Será que eu não estou fazendo prejudicando o outro? Será que não sei o quê, né? Ficava ali remoendo. E a outra pessoa, ela relatou no filho dela, na criança, que a criança não, não reagia quando vinha uma outra criança falar, pegar o brinquedo, empurrar e tal. E a criança, ela percebia que a criança se dava um passo para trás para evitar o confronto. E ela começou a se sentir mal por isso. Falou: Meu Deus, meu filho vai aceitar tudo, assim, tudo que as outras crianças fizerem, o meu filho vai aceitar e não vai brigar pelo que ele quer, né? Aí, quando ela trouxe essa questão do filho, eu perguntei para ela, né, como que é para você, né? Aí ela começou a trazer a questão dela, que era difícil também para ela e tal. Aí, abrindo no campo, foi assim muito nítido a questão das memórias de gestação, né? Aí eu fui também meio que conduzindo para isso, para ver realmente se era isso. E ficou muito claro que as memórias de gestação estavam ali, assim, é, latentes, né? Flor da pele, ou melhor dizendo. Porque esse dizer não, ele remete àquele não que a gente muitas vezes recebeu na barriga da mãe, né? E aqui eu queria trazer um pouco desse, que esse não, ele não é consciente, né? Às vezes causa uma culpa nas mães, mas não é consciente. Eu queria dar abertura para você falar alguma coisa, se você já veio algum insight, Fá.
Na verdade, até é interessante, né, esses movimentos, assim, eu percebo muito, assim, eu atendo em blocos. Então, eu tenho o bloco da asma, eu tenho vários pacientes assim, asma, e de repente muda. E, de repente é, sei lá, intestino, outra coisa, né? Eu atendo em blocos também, então sempre tem algum tema que está mais presente, assim, nos pacientes, né? Super legal isso daí. E tem tudo a ver, né, com a gente como profissional. A nossa própria profissão já fala muito daquilo que a gente tem para trabalhar na gente mesma, né? Então eu vejo que eu trabalhando com o público infantil como pediatra, eu tenho muito da minha criança para eu trabalhar, para eu me curar, enfim, vários traumas. E acaba vindo para mim, né? Essas questões, né? Essa questão da criação de filho, que eu pego muito forte nessa parte emocional. E aí a gente, quando começa a ver a nossa própria história, tem tudo a ver, né? Então, eu acho que é muito sincrônico isso tudo, né? Com certeza. Então, essa questão, né? Eu estava até pensando, né? Quando a gente escolhe o assunto da live, eu começo a refletir sobre aquele assunto. E acho que o mais superficial, assim, que é o mais óbvio para a gente abordar e entrar no assunto, é em relação à própria criação, né? Porque a nossa geração, a maioria de nós foi criada no estilo autoritário que a gente fala, que é, né, eu mando, você obedece. Então, aquelas crianças que não tinham poder de fala, que não tinha nem direito de opinar, de nada, tinha que só obedecer, só abaixar a cabeça. Imagina contestar alguma coisa, ou refutar, ou questionar uma ordem, por exemplo. Mas por que eu tenho que tomar banho agora e não posso terminar a minha brincadeira e tomar banho daqui a pouco, quando eu acabar, sabe? Então a gente está, né, agora tentando mudar isso tudo, tentando levar isso tudo para as crianças. E é uma coisa que né, pelo menos quem está nessa coisa da parentalidade consciente é meio assim, né? Eu quero que o meu filho seja diferente de mim. Esse assunto ressoa muito comigo, porque eu sou a típica síndrome da boazinha, né? Então é sim para todo mundo, tem muita dificuldade até hoje de falar não, de recusar, enfim, né? E eu sempre falei, eu não quero que minha filha, ou meus filhos sejam assim, sejam que nem eu, que sofram com isso em vários aspectos, né? E esse é um deles. Eu quero que ela seja forte, eu quero que ela saiba se posicionar, que ela consiga se defender, inclusive, né? Não só em relação a isso, mas em relação a outras coisas também. E só que o quanto eu tenho para curar isso em mim ainda, né? O quanto eu também preciso aprender a falar não. Uma vez eu ouvi, na verdade, uma pessoa falando assim: você sabe falar não. Todo mundo sabe falar não. A questão é que você está falando para a pessoa errada, porque quando você fala sim para todo mundo, automaticamente você está falando não para você mesma. Então é aquela coisa, não, vem alguém te pedir um favor, vem alguém e se mete na sua criação ali, vem alguém e fala assim, não, que absurdo, não dá refrigerante pro bebezinho ali, não, dá refri para essa criança aí, coitado, tá passando Vai vontade. ficar com E aí, vontade. e aí você, né, não vou falar não, porque é minha avó, é algum ente querido, muito próximo, vai ficar chateada comigo, não sei o que, então deixa. Automaticamente você está falando não pro seu filho, né? Então, E é um a gente. não mais profundo, né, Fá? Porque você não está falando não para o refrigerante, você está falando não para uma saúde dele, né? Você está falando não para uma possibilidade dele crescer sem refrigerante. Aí as pessoas vêm, né? Ai, que dó, vai crescer sem refrigerante. Sim, eu estou falando não para essa possibilidade dele, né? Dele crescer. Olha, eu nem tinha pensado nesse, como que a conversa foi, né? Mas é isso aí. E é engraçado você estar falando, às vezes a gente não quer se indispor com a família, com sogra, com mãe, com tia, com irmã, com irmão, mas o que que eu estou falando, né, nessa não querer se indispor, qual que é a consequência disso para o filho, né? Então realmente, mas você é chata, vou, Uxa, a minha mãe, hoje eu vejo que minha mãe e minha sogra, elas tinham medo de mim. A minha mãe fala, hein, eu vou criar encrenca com a Camila? Eu não. Então eu falava, não é para dar doce, não é para dar bolacha, não sei o quê. E pelo menos nesse aspecto que você está trazendo, a minha chatice, ela valeu a pena, porque foi do jeito que eu planejei. Mas o que que a gente está evitando, né, quando a gente quer falar o não, né? A gente está com medo do julgamento do outro. O outro vai pensar isso de mim, o outro vai. Esse negócio do julgamento, né? Eu vejo que é muito forte na gente, né? A gente quer
ser, a gente quer ter aquela aparência de boazinha, né? A gente quer ter o rótulo da boazinha. Não, ela é boazinha. Nunca briguei com ela, mas o ser boazinha também, né? Até a criança que não briga, que não faz nada, que é boazinha. O que será que está por trás desse ser boazinha o tempo todo, né? Ó, falando nisso, eu fiz uma multa essa semana para uma paciente, e aí a mensagem que veio na multa, assim, o principal foi que crianças muito boazinhas, crianças que estão sempre ali, não dão trabalho, estão sempre, né? São crianças que estão pedindo por muito amor. Assim como a criança que dá muito trabalho, que faz muita birra, que tem um comportamento desafiador, sabe? E, de novo, eu vejo isso muito em mim, né? Por isso que os pacientes que eu atendo são muito sincrônicos também comigo, né? Com o meu pessoal. Então, eu fui essa criança que era super boazinha, que tirava só nota boa. E eu entrei num nível de exigência comigo mesma cada vez mais profundo. A nível de, assim, na faculdade, que eu já era adulta, eu não me permitia tirar uma nota ali que eu considerasse mais ou menos. Não era nem abaixo da média. Reprovar, nem pensar. Tanto é que quando eu vejo meu histórico, minhas notas são tudo acima de 8 na faculdade. Eu tenho duas Excelente, né? matérias que eu fechei com 7,8, alguma coisa assim. Mas era um nível de exigência muito grande, sabe? Minha mãe mesmo fala assim, não sei de onde veio, porque eu nunca te exigi nesse nível, assim, mas foi como eu interpretei desde criança, né? Então, é essa necessidade que a gente tem, que a criança tem muito forte, mas que a gente leva para a vida de ser amado, né? Então, a criança quer ser amada. Então, tudo que ela interpretar, que ela está sendo amada, que ela tem aquele comportamento, ela vai ser amada, principalmente pelos pais, ela vai perpetuar aquilo. Então, se você entende que, se eu acatar tudo que minha mãe fala, se eu falar sim para tudo, se eu for boazinha, se eu seguir tudo à risca e não der trabalho para ela, é assim que eu interpretei que eu vou ser amada, eu vou seguir assim. E vou levar essas crenças para a vida inteira enquanto não for tratado, né? E aí a gente entra na vida adulta desse jeito, super sobrecarregada. Por que as mães hoje em dia estão tão sobrecarregadas? Uma das coisas é de não saber dizer não, né? Porque de não Exatamente. saber delegar, de não saber pedir ajuda, porque eu tenho que dar conta de tudo. Se eu pedir ajuda, eu vou dar trabalho, né? A outra pessoa vai ter que, sei lá, vou talvez me indispor, se eu falar, recusar alguma coisa, a outra pessoa pode ficar chateada comigo e eu não vou ser amada. Então, inconscientemente ainda é isso, Nossa, né? Ainda é é uma aquela das coisas criança. que eu tinha. Oi, perdão. Não é isso, ainda é aquela criança que buscando amor, né? Nossa, isso que você está falando do sobrecarregado e tal, né? Da gente se cobrar demais. Eu tinha até anotado aqui, né? Que uma das coisas que a constelação familiar traz é sobre a gente aceitar tudo como foi. Então, quando a gente cria uma expectativa irreal, ou simplesmente a gente não se aceita do jeito que a gente é, com as nossas falhas, com as nossas limitações, né? Então, o boletim tá lá, tudo nota 8. Eu não me permito tirar uma nota 5, 6, ou 4, ou 3 naquela matéria que eu tenho maior dificuldade, porque eu não posso desagradar, porque eu tenho que ser a perfeita, né? O Tem que tempo ser boa em todo. tudo, né? Boa em tudo. Ninguém é bom em tudo, gente. Pelo amor, né? E E aí aqui o entra a aceitar. culpa também, né? A culpa Exatamente. também, sabe? Aquela coisa, tipo, eu faço tudo certinho o tempo todo. No dia que hoje não deu tempo de fazer o almoço, dei E o alguma coisa chicote pronta lá. come no lombo, né? Sim, Nossa, eu sou horrível, eu sou incompetente, meu Deus, porque eu não consigo fazer. E de onde que vem essa autocobrança? Eu também não tinha notado, mas você trouxe bem, bem legal a autocobrança, né? Porque eu acredito que essa dificuldade de dizer não, na esperança de você ser aceito por todos, é porque, em primeiro lugar, a gente não se aceita do jeito que a gente é, que é o que você trouxe, né? A autocobrança num nível tão profundo, porque eu não aceito que eu tenho dificuldade nisso, eu não aceito que eu não sou tão boa naquilo, eu não aceito, né? Então eu tenho que ser maravilhosa, eu tenho que ser. Aí vem para a maternidade, a mãe perfeita, né? Que faz tudo, que dá conta de tudo. Mas aí, se a gente for puxando, que é o que apareceu ali na constelação, os dois momentos, pra você ver, o problema é o mesmo, né? A dificuldade de dizer não. A dificuldade de dizer não é o problema, é o mesmo. Mas como cada uma interpretou de uma forma diferente e como começou de uma forma diferente na vida
dessa pessoa. Então, ela não foi aceita pelo pai como menina. O pai queria muito o menino. E aí, na época, ela falou, não tinha, não, minha mãe não fez ultrassom, meu pai descobriu, eles descobriram o sexo na hora que eu nasci. Então, aí eu fiquei pensando ali, na hora do campo, eu senti o tamanho, na hora que você se encontra com a pessoa, né, que é o seu pai, você se encontra do lado de fora do útero, e o seu pai, internamente, ele mostra aquela insatisfação. Ai, eu queria um menino. Nossa, é uma menina. Então, assim, pode ser que o sorrisão na cara do pai ali escondeu, né, a insatisfação dele. Mas o que ele emanou naquele momento foi uma insatisfação. Eu não aceito você menina, eu queria que você fosse um menino. Então, nesse momento, nessa constelação, ficou muito claro a insatisfação e o quanto essa pessoa se cobra porque o pai não aceitou naquele momento do jeito que ela era, né? E aí, na outra constelação, veio o medo, quando a mãe, a mãe dessa mulher que veio constelar, né? A mãe dela sentiu medo no momento que ela descobriu que estava grávida, e é normal a gente sentir medo, mesmo que a gestação seja planejada e desejada, vem aquele frio na barriga, né? De tipo, agora é para valer. E aí o medo que essa mulher sentiu de estar grávida, não sei que contexto que ela vivia, as inseguranças que ela tinha. E aí, o que esse bebê interpretou na barriga da mãe? Nossa, se minha mãe tá com medo, é porque acho que eu. O que essa pessoa interpretou? Cheguei numa hora errada. E aí você imagina, né? Aquela pessoa que chega numa festa, chega na casa de alguém, e todo mundo olha para essa pessoa com cara de: o que você está fazendo aqui? Você não é bem-vindo aqui, não. Então, tentem se imaginar nessa situação e imagine um bebê ali no útero, aterrissou no útero, e aquela mãe sentindo que, nossa, e agora, né? Com medo. Então, esse medo que a mulher sente quando ela descobre a gestação, o bebê ele interpreta da forma dele. São milhões de formas de interpretar, né? Cada um interpreta do seu jeito. Então, às vezes ela interpreta o bebê interpreta dessa forma como uma rejeição e leva para a vida dele para o resto da vida. E aí vem em forma de uma autocobrança, de uma necessidade de ser perfeita. E aí é o que a gente sempre fala, né, Fá? Trazer as terapias para a gente entender a origem dessa cobrança, dessa dificuldade de falar não. Qual que é a pior coisa que pode acontecer se eu falar um não? Se eu receber um convite de alguém, um aniversário da minha melhor amiga, de uma pessoa muito querida, só que naquele dia eu não tô legal, eu tô naqueles dias, eu não tô afim. E o que vai acontecer de mal se eu falar não? Ai, ela vai pensar isso de mim, ok, ela pode pensar o que ela quiser de mim, só que eu não estou em condições de ir. E por que a gente tem essa dificuldade? Então, eu acredito que pegar esse tema, se ele te incomoda muito, né? E levar para uma terapia, para qualquer ferramenta que faça a leitura dessa memória e entender o que está por trás, né? Essa criação que você também trouxe, né, Fá? Nossa, estou falando, emendando um assunto atrás do outro. Mas essa criação que você trouxe, né? Eu vejo que, quando você falou, eu me vi muito refletida. Eu fui criada meio quase que num quartel militar, né? Meu pai era militar, eu parti para o militarismo por muitos anos da minha vida, e eu escutava assim, cala a boca que quem manda aqui sou eu. Então eu não tinha voz. Tanto é que hoje eu vejo que uma das minhas dores emocionais é quando eu falo com as meninas e elas não estão nem aí porque eu tô falando. Eu falo, vamos guardar brinquedo, elas continuam. Aquilo sobe, assim, um sangue. Aí eu falo, opa, peraí, eu não pude falar o que eu queria falar quando eu era criança. E aí agora elas estão tendo a oportunidade de expressar o que elas são. E eu preciso lidar com isso aqui dentro de mim, né? Que é esse negócio de você não tem que falar, criança não tem voz, criança tem que obedecer. E quando as minhas filhas têm um pouco mais de voz, eu fico brava, eu fico enfurecida, porque, opa, peraí, se eu não tive voz para falar quando eu era criança, quem são as minhas filhas para ter voz para falar alguma coisa? Aí vem aquela raiva, aí eu tenho que lidar com aquilo dentro de mim, peraí, vamos ressignificar isso aí, né? Nossa, falei
um monte, Fábio. O Diga aí. choro, né? O choro também entra nessa questão, né? Não, tem que acolher o choro, deixar a criança chorar, pôr a emoção para fora. E quando a gente vai ver, nossa, haja paciência para lidar com isso, né? Porque a gente teve o nosso choro calado, né? A maioria de nós. Então, para a gente lidar com isso também não é fácil. Por mais que a gente saiba, né? Na teoria a gente sabe O mesmo, né? quanto que o choro dói na gente, né? Ver uma criança chorar. Quantas vezes eu, sabendo de tudo isso, eu pego falando para minha filha, para de gritar, para de chorar e fala o que você quer. Ela precisa chorar, ela precisa botar para fora. E às vezes eu estou ali nesse movimento de calar o choro dela, porque aquele choro dói em mim. Então, é a constante necessidade que nós temos de olhar para as nossas feridas, né? Ó, o Carlos é meu vizinho aqui, ele é coach e ele sabe, ele trabalha muito com as crenças também. Então, a menininha dele está sempre brincando aqui com as meninas. Ele sabe disso aí, né? A crença que a gente carrega de eu não posso expressar, não posso chorar. Então, quando eu me deparo com uma criança expressando em alto e bom tom, né, o que ela quer, aquilo dói na gente, porque eu não tive vez. Então, você também não tem que ter vez. Mas é um movimento constante, né? Por isso que muitas vezes a parentalidade consciente, ela não é suficiente, né? Ela está ali na superfície, ela te dá informação, ela te dá o como fazer. Mas se a gente não aprofundar nas nossas feridas, acolher aquela Camila, aquela Fabrícia lá na infância que não pôde chorar e se expressar, a gente não vai conseguir botar todas as regras da parentalidade consciente, né, em prática, porque ela bate na nossa crença, né? Mas aí Trabalhar também nossas entram crenças duas para coisas que lidar. a gente. Dois perigos, né, na verdade, aí que eu vejo, né? Uma delas é a gente projetar isso nas crianças. Então a gente continua nessa síndrome da boazinha, querendo agradar todo mundo em busca de um amor que a gente interpretou que a gente não teve desde a infância. E a gente projeta isso na criança. Sabe essa fala das mães? Não, que é o amor da minha vida, que eu não vivo sem meu Uhum. filho, que ele é tudo para mim. Isso é um peso muito grande para as crianças. Imagina, meu Deus, eu sou tudo para minha mãe, então eu tenho que agradar ela de todo Eu jeito. Eu não tenho que posso deixar ser ela perfeito, triste. eu não posso ser bravo. Aí sentir raiva é coisa de gente, de criança má, né? Que feio sentir raiva. Como se a gente não sentisse raiva, né? E É aí a isso aí. gente continua passando isso para frente, né? Assim, eu não quero que meu filho sofra com isso, mas ao mesmo tempo eu estou passando isso para ele, não na intenção, né? Nessa intenção, mas inconscientemente eu continuo passando para frente, né? E eu querendo esse amor da criança. Então acaba que entra nisso também, né? Ai, quando a criança ali não obedece de jeito nenhum, faz birra, me contraria, vai totalmente contra esse meu pedido de amor que eu tô querendo que venha do meu filho. E obviamente que não vai funcionar assim, né? Então, quando a criança começa a rebater, é uma coisa boa. A gente não Exatamente. buscar por filhos obedientes, né? Querer que eles também já tenham voz desde criança e que muitas vezes eles falam assim, sabe? Esses dias minha filha falou assim pra mim: por que você tá olhando pra mim com essa cara? Sabe? Eu sei que eu tava com aquela cara de brava, assim. E eu sei que era a cara da minha mãe, inclusive, a cara que minha mãe fazia pra mim. Ela, por que você tá me olhando com essa cara? Eu, putz, na hora eu assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Aí na hora eu já entrei com uma piada, assim, a gente já fez uma brincadeira, pronto, quebrou o clima, sabe? Por conta de uma coisa que uma criança de 6 anos tá fazendo eu, adulta, me tocar ali do meu comportamento, sabe? Então, a gente olhar isso também nessa forma, olhar assim para as crianças, e é uma coisa que eu também acabo ensinando para elas, né? De que eu sou a pessoa mais importante do mundo. Então, eu quero que elas também, né? Ela mesma seja a pessoa mais importante para ela, não sou eu. Então, ela em primeiro lugar. E eu tento passar isso também, porque é uma coisa que eu estou aprendendo, né? Então, vai acabar refletindo no meu comportamento de aprender a falar não, né? Nos momentos apropriados ali. E a outra coisa que a gente comentou no comecinho, né, de ai, vem os palpiteiros, aí fala de dar doce, de dar refrigerante, da alimentação, da própria criação, ai, que bobeira, dar remédio, não sei o quê, entra um pouco no assunto que a gente vai trazer no nosso encontro, né, no Zoom mais tarde, falando sobre proteger as crianças, né? A gente vai trazer um Sim. pouco dessa questão de proteger as crianças fisicamente mesmo, dos perigos aí do mundo, mas nesse sentido também. Sabe, se vem uma pessoa ali que é uma pessoa que você gosta muito, que é um ente muito querido, e vem, sei lá, gritar com seu filho, dar bronca no seu filho de uma forma que você já sabe que não é o jeito que você quer criar, você vai ficar quieta?
sabe? Você vai continuar ali, ai, não vou rebater para não criar atrito, é família, não sei o quê. Então, entra nessa proteção da criança também em relação à saúde, em relação à alimentação, em relação à criação, em relação a essa falta de respeito, né? Aqueles adultos que chegam na criança e falam assim, ah, esse é o nosso segredinho, né? Não conta para sua mãe, esse é o nosso segredo. E muita gente tem falado sobre isso, que a criança aprendendo esse comportamento, isso dá abertura para os abusadores. Porque esse é o discurso deles, né? De Exatamente. que, ou até outras coisas, né? Graves também em outros sentidos. Por isso que a gente não fala abertamente aqui, a gente traz isso mais no encontro no Zoom, né? Então, a gente proteger eles nesse sentido também. Então, de criar essa relação de confiança com as crianças para que elas se sintam, né, confortáveis o suficiente para trazer tudo isso para a gente. Então, assim, nossa, ó, a tia fulana lá falou que era para eu guardar segredo de você, que ela me deu um chocolate, mas eu sei que eu não posso, a gente não tem segredo entre a gente. Então, ir lá e também, né, levar isso. E aí, ao mesmo tempo, você proteger o seu filho de ir lá e falar com o adulto. Falar, olha, eu não tô criando assim, é diferente, então eu não quero mais que você faça isso. Não leve esse discurso para ele. Não tenha tal comportamento. Não crie segredos, sabe, em relação a mim. Então, a gente aprender a se posicionar dessa forma na maternidade e começar a olhar para as nossas feridas, por isso que é sempre a gente primeiro, né? Olhar para as nossas feridas antes de querer até mesmo curar as crianças, para a gente conseguir levar isso também. Né? Aquilo que a gente sempre fala, né? Que a pessoa curada, ela cura. E a pessoa ferida, ela vai ferir. Então, por mais que eu estude tudo de parentalidade consciente, sei tudo, que tem que acolher, tem que abaixar, olhar no olho, não sei o quê, se eu tiver com aquela minha ferida lá dentro ainda, na hora que a criança cutucar a ferida, é aquilo que vai vir à tona. Né? Então, a gente olhar pra gente primeiro e começar a cuidar com mais carinho, né? Desses nossos traumas também. E a gente sabe, né, Fá, que não, se a gente for esperar curar totalmente a nossa ferida para a gente ser uma boa mãe, né, um bom pai, a gente esquece, não tenha filho, né? Então, na verdade, a gente precisa, é o que você falou, saber que aquilo me afeta, né? Acho que é o primeiro passo. Então, se eu souber que aquele comportamento da minha filha dispara em mim aquela raiva, aquele, né, a contrariedade, enfim, o que quer que seja, você pode não estar curada totalmente, mas você já sabe que aquilo é um gatilho em você. Então você já vai ir com mais cuidado. E esse é o processo. Enquanto você está cuidando do seu filho, educando, você também está olhando para sua ferida. E é um pouquinho por vez que você vai, né, tirando os curativos e botando um remedinho ali para curar a ferida. E esse negócio que você trouxe do segredo com as crianças, eu nunca tinha pensado tão firme nesse aspecto. Preciso ensiná-las, né? Porque a gente vai trazer mais tarde, né? Hoje é dia da gente fazer o nosso encontro no Zoom, como disse a Fabrícia, né? E ali a gente quer levar esse assunto, que é um assunto mais delicado, não dá para abordar aqui, mas que tem a ver com o filme lá, o filme Som da Liberdade, que tem tudo isso sobre essa proteção das crianças. E o segredo é uma coisa que eu não tinha me ligado né, de você dar de algum adulto, ó, segredinho, ó, pega um brigadeiro lá na mesa da festa, esse é o nosso segredinho. A criança acha legal, é engraçado, é um docinho, né, legal, só que vai virando algo normal, né? Então, eu costumo falar muito com as minhas filhas, né, em termos de pegar em partes do corpo, ó, se alguém vier pegar e não sei o quê, se você sentir né? Aí eu falo, o que pode, quem não pode, qual é a finalidade, vai pegar com que objetivo, então, e trazendo isso. E um dos pilares né, que você trouxe sobre isso, de criar esse relacionamento de confiança com a criança, é permitir que ela se expresse, né? Porque se a criança se expressa com raiva, com tristeza, qualquer que seja, e a gente cala, a gente está fechando o canal da comunicação, que é uma forma dela se comunicar, né? Então, se eu tô fechando o canal de comunicação, quando ela precisar se expressar por uma coisa mais grave, né, que ela vai ter talvez vergonha de falar, ela não vai, o canal tá fechado. Aí vai virar um segredo. Quantas E assim, pessoas por também aí guardam segredos a vida toda, né?
da É infância. importante, assim, né? Não é só sobre ensinar a criança, né? Que nem isso daí que a gente tá falando. Ah, então, pode, né? A gente fala muito isso para Falar, as crianças. Ah, né? não, pode, traz tudo para mim, me conta tudo, porque eu quero saber, não sei o quê. Só que se a criança vem, então eu vou contar para minha mãe que, né, tem um segredinho lá com a tia, que ela me deu chocolate. Aí ela vem, você Dá uma lasca ali em bronca. cima dela, dá bronca, dá bronca, que absurdo, você sabe que você não pode comer chocolate, não sei o quê. Quebrou a confiança ali. Então não vai adiantar mais você ficar falando, não, confia, pode me contar, não sei o quê. Ou então você fala, é mentira sua. Imagina, sua tia não ia fazer isso. Foi você, né, que foi lá e pegou o chocolate escondido. Nem que seja de brincadeira. A criança fala, pô, como é que eu vou levar para ela as coisas se ela não acredita em mim, sabe? Então, é uma coisa que vai no nível muito mais É profundo. muito Então, pode ser uma sutil, né? É bobeira, então, muito é muito sutil. sutil. E aí entra de novo, é muito do que a criança está interpretando também, né? Então, aqui em casa, a gente tem muito dessa coisa de tudo faz piada, tudo leva para brincadeira, um tira sarro do outro, é da nossa família mesmo isso. Só que eu vejo o impacto disso nas crianças. Então, até que ponto como elas estão interpretando, né? Então, muitas coisas eu vejo que eu interpretei essas brincadeiras como algo mais sério. E eu lembro, tem muita coisa que eu lembro dos meus pensamentos, assim, né? Do raciocínio que eu tinha. Então, o quanto isso traz repercussão para a minha vida adulta. O que aparentemente para a gente é uma brincadeira, que a gente sabe que é uma brincadeira, para a criança não, né? Sofro com as diferenças que faz com a minha filha, principalmente de meninos. E esse aí é um assunto mais profundo, hein? Teria que Bem avaliar mais. certinho. Teria que avaliar certinho aí o que está acontecendo, né? Porque, na verdade, acabou que fugiu um pouquinho do assunto aí. Fugiu, mas não fugiu, né? Porque entra também de ensinar as crianças a falarem não, né? Então, a criança Exatamente. aprender a se defender também nessa coisa, principalmente do corpo, né? Eu falo muito isso também para a Sofia, né? Se tiver fazendo uma brincadeira que a outra pessoa não tá gostando, para na hora. Da mesma forma você, se encostou ali, se você não gostou, manda parar. E sempre se a criança não parar, vai, né, pedir ajuda, vai num adulto de Nossa, confiança. aqui é motivo de estresse isso aí, porque a Heloísa, eu vejo a minha mais velha, ela às vezes ela tá brincando com a pequenininha e a pequenininha para, não, e vai lá e bate, não sei o quê. Eu falo pra ela, tá legal, Heloísa? Tá legal a brincadeira? Não. Então para. Você tá vendo que. Aí eu falo, a brincadeira é quando as duas crianças estão todo mundo se divertindo. Quando um tá chorando e não tá legal, parou. É o respeito, né? Ó, filha única, muito carismática, 5 anos, e ela sofre muito. Aqui, Fernanda, o que a gente falou no comecinho da live, né? Acho que você entrou agora, que eu trouxe aqui, né? Um dos casos práticos que eu atendi recentemente sobre a mãe ver um comportamento no filho, ela se incomoda com aquele comportamento no filho, que no caso aqui era a criança que não brigava, alguém arrancava o brinquedo da mão da criança, ou empurrava, fazia alguma coisa, e a criança, em vez de brigar pelo que ela quer, a criança não se afastava e falava, não, tá tudo bem, eu não vou brigar, né? Era uma postura sempre defensiva. Essa postura começou a trazer o alerta da mãe. Por que meu filho não está fazendo, não está se defendendo? Aí na constelação eu falei para ela, como que é isso para você? E aí eu até falei, né, que a mãe tinha isso, essa dificuldade de falar não, o pai também tinha, então era ambos tinham esse padrão de dificuldade de dizer não por medo de ser rejeitado. Então, aqui eu vejo que o medo e a rejeição que a gente sofre muitas vezes, sem querer, né, gente, na barriga da mãe, que quando a gente traz aqui, que lá na barriga da mãe, quando a gente descobre a gestação, a gente dá aquele frio na barriga, dá aquele medo. Quando descobre o sexo, né? Hoje, com a moda do chá revelação é uma coisa que a gente tinha que trazer para uma live específica, né, Fá? Eu vou até anotar aqui. Às vezes o chá revelação é um assunto tão complexo que tinha que ser uma live só para isso. Mas quando a gente, nessa moda do chá revelação, a intensidade, a ansiedade que esse momento traz, e a criança sente que ela quer agradar o pai e a mãe, muitas vezes estão, estão esperando uma menina e a menina ou vice-versa, essas memórias que o bebê carrega de uma forma. Gente, é difícil entender. O bebê não tem cérebro, ele não tem
é muito primitivo esse sentir do bebê na barriga da mãe. É um sentir que está em todas as células do corpinho. Então, às vezes, o bebê ele sente uma rejeição tão profunda e aquele bebê ele cresce, ele se organiza, ele se estrutura naquele padrão de rejeição, de medo de não agradar. E aí, essa criança cresce atraindo situações que ela é rejeitada, ou ela está sempre sendo boazinha demais para não confrontar. E muitas vezes esse padrão já é da mãe, já é do pai. Às vezes você vai ver, já tem da avó, da bisavó, tem todo um padrão na família, né? E cada um tem a sua história, cada geração tem o seu contexto, tem a sua história. Por isso que o não julgar, ele é muito sábio, porque existe todo um contexto, né, dentro desse sentimento. Ah, eu quero ser boazinha porque eu tenho medo de ser julgada, de ser, né, de decepcionar. Mas qual que foi o contexto que essa crença se originou? Qual que foi o contexto que esse sentimento cristalizou em você? Então é isso que vocês precisam. Nós, né, mães, principalmente, que aqui o nosso objetivo é a gente criar filhos saudáveis, felizes, e quanto mais a gente se libera das nossas dores, os nossos filhos estão se liberando automaticamente. É ressonância, né? É uma onda invisível que a gente cura na gente, a gente está curando nos filhos, e automaticamente a gente já está curando na ancestralidade também. Então é muito profundo, é difícil a gente trazer em palavras aqui, né? A gente tenta, né? Não é, além disso tudo, né? Além da gente estar olhando para essas nossas feridas, o quanto isso está interferindo na nossa interpretação da situação. Então, será que a criança está realmente sendo rejeitada? Ou é a minha crença, porque eu fui rejeitada na infância, eu me sentia isolada, eu sentia que os outros me rejeitavam. Eu tenho essa lente dessa crença e é assim que eu vejo o mundo. Então, agora que eu quero proteger minha filha do mundo, quero que ela não seja rejeitada, que ela seja popular, que ela seja aceita por todo mundo, será que isso realmente está acontecendo ou é o seu trauma que você está interpretando assim? Às vezes, para a criança, Projetando, né? tá ótimo, Projetando. entendeu? Desse jeito. Às vezes tá ótimo assim. Às vezes, ah, não, eu tenho uma amiguinha lá e eu brinco com ela, tô super feliz assim. Dane-se os outros, entendeu? Às vezes a criança, como eles já são muito evoluídos hoje, eles já bem Né? evoluídos, às vezes para eles, assim, tipo, não tô nem aí, sabe? Se o outro pensa assim de mim, tudo bem, eu tô bem do jeito que eu tô e ok. E aí a gente com essa coisa, sabe, de eu fui rejeitado, não quero que meu filho seja rejeitado, será que a gente não tá levando isso pra criança? E aí a gente tá ensinando, entre aspas, né, isso pra criança, aí ela vai começar a falar, nossa, eu tô sendo rejeitada. Sendo que não era assim que ela se sentia, sabe? E a outra coisa é justamente ela é espelho meu do que É vive isso aí. antes, vive tudo isso a mesma coisa. E Então a gente reconhecer passa isso na assim, gente é o primeiro passo, né? Para a gente começar a separar. Peraí, às vezes a minha filha tá bem, pode ser que não também, mas às vezes ela tá bem e eu estou projetando isso nela, né? Eu estou projetando, e aí o que você falou, eu estou botando uma lente de aumento numa dor que é minha, né? Então, quando a gente olha com coragem para isso, porque precisa ter coragem também, quando a gente olha para isso com coragem, a gente automaticamente o filho vem junto. É automático. e outra que quando a gente começa a entender que todo mundo passa por aquilo que precisa passar na vida, por aquilo que precisa aprender. Então, se realmente ela está sendo rejeitada, porque assim, né, ela nasceu como sua filha, ela tá levando junto, né, herdou aí seus traumas, também não é à toa, não é à toa que ela nasceu nessa família, que, né, enfim, que ela escolheu você como mãe. E se ela tá assim vivendo, seja bullying, seja rejeição, seja isolamento, enfim, dificuldade de relacionamento, é porque tem um motivo para isso. É porque ela também tem algo a aprender com isso. Ela tem, você tem, a outra criança que também tá ali isolando ela de alguma forma também tem, tá envolvida, não é por acaso, né? Então, por que que algumas crianças sofrem bullying e outras que, de repente, têm a mesma característica e não sofrem bullying, às vezes até na mesma escola? Então, tudo isso tem um porquê. E aí, quando a gente começa a olhar para isso, a gente fala, pô, então vamos tratar, vamos ver o que a gente precisa fazer, o que eu posso fazer para ajudar a minha filha, para ela se fortalecer. Então, a gente sempre traz que é olhar primeiro para a gente. Então, olhar para essas suas feridas, para essa sua rejeição que você teve lá na infância, que você viveu tudo isso também, é o primeiro passo para você conseguir ajudar a sua filha, para você conseguir fortalecer, né, aumentar a autoestima dela, para ela também conseguir passar por isso tudo com menos traumas, né? Isso que a gente tem feito, né, de geração em geração. Como hoje a gente tem mais consciência disso tudo,
a gente está diminuindo os traumas e aumentando o nível de consciência para as próximas gerações, né? Então, ó, se ela fica triste e implora a atenção das crianças com 5 anos, né? Não era. Por que está acontecendo isso, né? Nessa idade, as crianças ainda são menos, né? Julgadoras, digamos assim, né? Conforme vai aumentando a idade, acho que a tendência é aumentar. Mas por que com 5 anos as crianças estão, né? Isolando ela e ela implora por atenção? Até onde isso está acontecendo e por que isso está acontecendo? O que a gente está levando? Como que a gente pode ajudar? Então, é o que a gente fala aqui. Tem como ajudar essa criança mais profundamente, né? Quando a mãe está disposta a olhar, porque não é fácil olhar para as nossas feridas, para os nossos traumas, mas se a mãe está disposta a tratar isso tudo e a falar assim, não, vamos fazer o tratamento que for, a terapia que for, realmente vou olhar para isso daí, olhar para os pontos que tem desde a gestação, aí o que aconteceu na gestação dela, que ela também teve essa crença em relação à rejeição. Então, isso é ajudar a criança de verdade. É ir na origem daquilo que tá. Então, né, assim, óbvio que a gente precisa conversar, a gente precisa ensinar, fortalecer no dia a dia ali o nosso vínculo, muitas vezes interferir, que nem na escola, conversar na escola, ver com a professora o que está acontecendo, fazer uma reunião ali com os outros pais. Tudo isso é necessário, mas isso daí não está indo na origem, na causa dessa situação toda. Então, toda a dificuldade de comportamento, de saúde, que seja, tem uma causa. E é isso que vai fazer realmente ajudar a criança de verdade. E aí eu não sei se, Fernanda, se você já me segue, se você quiser, a gente conversa, porque eu trabalho com essa parte da criação de filhos também, né? Para orientar tudo certinho, mas se você quiser me chamar para conversar, a gente conversa também, tá? Para ver como que dá para te ajudar melhor aí. Ela é muito amada, mas não sei como ajudar. Ela veio e me tirou toda a atenção aqui. Se você não sabe mais para onde correr, pede ajuda, vai atrás de profissional. Corre para dentro. Olha para dentro, né, Fá? Vai atrás, pede ajuda, isso também faz parte da nossa, de aliviar a nossa sobrecarga aí. Se você não sabe mais como ajudar, é porque realmente você está precisando de ajuda. Então vai atrás, ou você por conta própria, vê, eu sou muito autodidata, então eu trabalho muito autoconhecimento sozinha mesmo, né? Mas se tá precisando, pede ajuda, vai atrás de profissional sim, tá? Não fica sofrendo sozinha, não. É legal que você trouxe, Fá, sobre que a gente tem um aprendizado, né? Se a gente for pensar que as dores que a gente carrega dentro da gente, elas têm uma vibração, elas têm uma frequência. Essa frequência, ela tá ali pulsando. Às vezes você pode ter guardado, imagina, Fernanda, pode perguntar, a interação ela é muito rica pra gente, viu? Às vezes a gente guardou aquela dor, vamos pegar aqui, né, Fernanda, vou pegar um caso aqui. Vamos supor, essa rejeição é da mãe. Essa mãe guardou lá na gavetinha, lá no fundo da alma dela, ela guardou aquele sentimento que dói tanto que ela não quer olhar para aquilo. Então ela passou a vida toda se distraindo, botando ali, né, um monte de camadas e camadas de sentimento em cima, porque eu não quero saber daquilo. Aí vem o filho, e o filho vem e esfrega na nossa cara aquilo que a gente precisa ver. Por quê? Porque aquela dor que a gente guardou da nossa infância, ela tá ali pulsando, ela tá mandando uma emanação, uma pulsação, uma frequência. E aquela frequência faz a gente atrair as situações e as pessoas que vão fazer a gente enxergar aquilo que a gente precisa olhar. Então, por exemplo, se a dor da rejeição está pulsando dentro de mim, o universo, essa pulsação aqui, ela vai me trazer pessoas que vão me rejeitar ou rejeitar o meu filho, que vai doer ainda mais na gente, que é mãe, né? A gente vai atrair essas pessoas, essa situação, para que ela fique bem clara na nossa visão, né? Na nossa frente, que, uau, eu preciso olhar para isso. Então, é o que a Fabrícia falou. Eu dei uma distraída que a Manuela veio aqui, mas é o que a Fabrícia falou. Todo mundo está aprendendo nessa situação. A criança que está rejeitando, ela está aprendendo. Se a mãe dela for prestar atenção, tiver consciente, a mãe dela vai ensinar para ela que não é assim que faz. E a mãe dela talvez também vai olhar para ele e vai falar, peraí, o que eu estou rejeitando? O que eu estou julgando tanto no outro que meu filho está espelhando isso também? Aquela criança que está sendo rejeitada também está
mostrando para a mãe um padrão, às vezes, de comportamento. Porque muitas vezes essa criança que está ali, por exemplo, né, essa criança que está sendo rejeitada por outras crianças, atraindo direto essa situação, ela pode ter sido ali gestada, por exemplo, num ambiente de rejeição. Então, o que aconteceu na gestação dessa mãe, essa mãe, né, que gestou essa criança? Será que ela se sentia rejeitada por alguém da família? Será que alguém da família rejeitou intimamente aquela gestação e falava, nossa, não era a hora dessa mulher engravidar agora e agora, né? Será que teve ali qualquer situação que essa mulher se sentiu desamparada e rejeitada? E isso, essa criança cresceu, se desenvolveu, o sistema nervoso dela está estruturado dentro desse padrão de rejeição. E aí o que acontece? Ela atrai situações de rejeição para a gente poder olhar para isso. E isso não é um castigo, digamos assim. É um caminho para que você possa pedir ajuda. Então, é o que a Fabrícia falou. É um caminho para você buscar conhecimento, buscar uma terapia, buscar alguém para conversar, para você olhar com mais carinho e acolher essa situação. E na hora certa ela vai resolver. E a gente precisa de paciência, né, Fabrícia? Porque não é de uma hora para outra. A gente começa um processo terapêutico para tomar conhecimento de onde vem essa rejeição, o que desengatilha esse sentimento em mim ou na criança. Então é um processo, às vezes dura meses, dura anos. E enquanto isso não se resolve, a gente precisa ter paciência, né? Porque não é uma mágica, né? Não é de uma hora para outra, né? Sou muito ansiosa, nervosa, e isso eu acho que ela sentia tudo. Né? Justamente, assim, você está falando da questão da rejeição na gravidez, né? Se a Fernanda já tem toda essa questão desde sempre, né, na vida da rejeição e tudo mais, com certeza, eu falo a gente porque eu tenho muito disso em mim, né? Então, se a gente tem muito disso de, fui muito rejeitada na infância, eu fui essa criança, né, muito isolada, muito quietinha ali, então eu tinha muito disso, então a gente leva isso pra vida nesse sentido assim, olha lá, acho que eles estão falando de mim, estão cochichando lá, deve estar falando de mim, já estão me isolando, tô aqui sozinha, não tem ninguém para conversar. Então, com certeza, a gente passou por isso na gravidez também. Sentia muita frustração na minha gravidez. E aí, é uma das formas que a gente vai passando isso, né, para as crianças. Então, por isso que a gente fala que elas herdam, sim, os nossos traumas também. Não só a parte do DNA que, né, predispõe a doenças físicas, por exemplo, mas toda essa parte emocional, essa parte das memórias inconscientes, né. Então, com certeza, ela traz isso e ela atrai essas crianças. Essa é a questão, né? Como ela tem isso tudo dentro dela, ela atrai essas crianças que vão fazer ela continuar se sentindo rejeitada, assim como você também, né? Então, é realmente começar a mudar essa mentalidade. Você falou, sou muito ansiosa. Não, você está ansiosa. Não tome posse disso para você. Exatamente. Não se rotule dessa forma. Por mais que, não, tem um transtorno de ansiedade, faz tratamento com psiquiatra, ok. Mas isso não te pertence, isso não é a sua essência. A nossa essência é ser saudável, é ser harmônico, é ser abundante, enfim, né? E nada disso te pertence, entendeu? É momentâneo. Então dá pra gente também ir mais fundo nessas questões todas para ajudar vocês duas, né? Então... Sabe o que me ocorreu aqui, vendo essa frase da Fernanda? Eu me sentia sozinha desde criança e hoje eu também sou assim, né? Você está assim, né? Tomando as palavras da Fabrícia. Eu vi recentemente algum conteúdo que eu vi aí, que a pessoa que ela estava, acho que era a professora Lucilena Galvão, maravilhosa, filósofa. Quem não conhece, eu super recomendo seguir o conteúdo dela. E alguém perguntou alguma coisa sobre carência, né? Que a gente hoje, o mundo está muito carente. E ela falou, ela trouxe isso aí, a carência é a carência de nós mesmos. Então, o quanto a gente, voltando à aceitação, o quanto a gente não se aceita da forma como nós somos, o quanto a gente busca aprovação alheia, ou a companhia de outras pessoas, mas a gente não aprendeu a estar bem na nossa própria companhia. Então, provavelmente, de amor próprio, né? No fundo, é tudo falta de amor próprio. A nossa própria companhia é tão dolorido ficar sozinha, em silêncio com a gente mesma, que a gente busca alguém para preencher esse vazio. Mas esse vazio me ocorreu aqui agora, não está no meu script de falar isso. Mas esse vazio, ele é muito mais nosso
um buraco nosso mesmo, que a gente precisa se acolher, a gente precisa se aceitar e estar bem na nossa própria companhia antes de buscar qualquer aprovação ou amor de outra pessoa. Então, a meditação um caminho bem legal da gente, assim, senta em silêncio. Tem muita gente que tem pavor de silêncio, né? Não pode, tem que ter uma TV ligada, uma música, ou tá cantarolando, tá sempre ali buscando, vendo conteúdo na internet, porque não suporta o silêncio. O que esse silêncio traz pra gente, né? Estar em silêncio, sentar, fecha o olho e respira. Como eu estou hoje? Nossa, estou cansada, nossa, eu queria isso, eu queria aquilo, nossa, eu tô querendo. Como que eu tô hoje? Então, às vezes, só da gente se perceber sozinha no nosso próprio espaço interno, talvez seja o primeiro passo para a gente começar a preencher nesse vazio, né? É, Não, Fernanda, tá tudo certo. Não... Aqui a gente acredita também, né, Fá, que as pessoas que estão aqui acompanhando a gente agora nesse momento, trazendo uma pergunta específica, é porque tinha que ser exatamente dessa forma. A gente está todo mundo aprendendo aqui, cada um no seu lugar. A gente tem alguma coisa para aprender, né? E na verdade Então, nem fugiu do assunto, né? Só enriqueceu não. demais. É uma camada mais profunda, né, Fá? A gente vê que é uma camada. Porque eu comecei falando no começo da live aqui de rejeição. A memória da rejeição, ela é uma das camadas mais profundas que faz a gente não se posicionar diante de outras pessoas, se posicionar ao contrário, né? Falando seu não, agora eu não quero, agora eu não tô afim. E o quanto a gente busca aprovação alheia quando a gente evita falar o não. Então não fugiu do assunto, não, tá totalmente dentro do assunto. Só que é mais profundo, né? Às vezes a gente precisa estar mais atento para fazer essa conexão, né? E eu acho que é isso, pá. Não sei É, se vem mais alguma coisa, a gente se empolga, né? E aí acaba que o assunto não tem, na verdade não tem fim mesmo, né? Por isso que a gente está né? fazendo essas lives toda semana, os encontros no Zoom, tudo mais. Para quem ainda não está lá na comunidade, é gratuito, é só entrar lá no WhatsApp pelo link que está na nossa bio. E hoje à noite tem encontro fechado no Zoom para a gente aprofundar um pouquinho mais os assuntos aí, porque tem coisa que não dá para a gente falar aqui abertamente, né, nas redes sociais. E que a gente quer trabalhar realmente com quem está disposta mesmo, né, a ser ajudada, né. Então, não sei se a Fernanda já está lá também na comunidade, mas me chama no direct que a gente conversa um pouquinho melhor sobre isso tudo, a gente vê como que dá para te ajudar. E aí, com certeza, nos encontros lá também da comunidade dá pra gente ir, né? As mães têm, né? Para quem realmente está disposta a olhar para isso tudo, elas estão realmente evoluindo ali, né? Se auto-trabalhando. Mas, Fernanda, a palavra-chave aqui para tudo é autoconhecimento, tá? Vai atrás de autoconhecimento, vai de qualquer forma, seja através de meditação, terapia, vídeo. Eu vejo muito vídeo no YouTube para realmente, né, aprender. Então vai atrás, não deixa isso assim não, tá? Se você já está consciente, já está realmente aqui, né? Se está aqui é porque está consciente, né? O cara, a gente fala isso. Ela já está lá na comunidade, ótimo. Quando a Então gente a fala gente tem muito. de sincronia, né, Fá? É engraçado que quando a gente começa a colocar a nossa alma para buscar, quando a nossa alma está com vontade de buscar a resposta, o caminho, é engraçado que eu ligo o YouTube ali e pula na minha frente um vídeo exatamente daquilo que eu precisava ouvir naquele momento. Às vezes eu não entendo, mas por que está pulando esse assunto na minha frente? A hora que eu vejo a mensagem, que eu gosto muito de seguir os canais que tem mensagem canalizada e tal, a hora que eu termino a mensagem, eu falei, uau, eu vi esse assunto ontem, eu me fiz uma pergunta, essa mensagem me trouxe uma reflexão, né, que vai me trazer uma resposta. Então, quando a nossa alma está no caminho de realmente querer saber, é uma live, é uma conversa, é um post, um filme, tudo vem trazendo a resposta. A gente precisa só estar presente, né, na autoanálise para a gente decodificar essa resposta, né? Fá, eu senti de pegar aqui uma cartinha, saber esses tênis, ela vai aparecer ao contrário. Eu peguei duas cartas aqui, ó. Escolha aqui uma da sua direita ou da sua esquerda.
Eu vou postar nos stories. Da direita. Da sua direita, então é da minha. Essa aqui? A outra, cara. Essa aqui? É. Da minha direita. Só o que é imperfeito tem futuro. Eu não vou ler tudo, mas eu vou tirar uma foto e vou botar nos stories. Quem estava aqui ao vivo, se quiser ver a mensagem dessa cartinha, eu sintonizei aqui com tudo isso que a gente está falando e puxei uma cartinha. Vamos ver a mensagem que vai ver. Só o que é imperfeito tem futuro. É essa mensagem que veio aqui o começo dela. Aí eu vou pôr nos stories, depois se vocês quiserem, vocês leem lá. Vou tirar uma foto. E é isso, Fá. Hoje Hoje à Legal. noite tem encontro. Vamos lá, bora entrar lá. E logo a gente vai começar a agitar uma constelação familiar em grupo dentro da nossa comunidade lá, né? Vamos ver se sai lá. Quem quiser, só chegar, gente. Gratidão, Fabrícia, gratidão a todo mundo que está aqui com a gente até o final. Beijo para vocês. Até a próxima. Até mais tarde, Gratidão, né? gratidão a todas as mães. Tinha até pai, né, aqui também. Tem. Mas gratidão a todas. Eu tenho falado muito isso de que meu trabalho não existe sem vocês. Então, gratidão para quem está aqui acompanhando a gente nas redes sociais, que está lá na comunidade, fortalecendo essa rede de apoio virtual que a gente criou aí. E está sendo muito enriquecedor para a gente também está aprendendo muito, tá? Então, gratidão, e a gente faz isso aí pelas crianças mesmo, pelo nosso futuro, e a gente faz com muito amor, mas sem vocês, nosso trabalho não existe, tá? Então, gratidão a todo mundo, Exatamente. a gente se vê mais tarde lá no Zoom. Com certeza. Tchau, tchau, gente. Tchau.